bom dia, Nicole. Espero que seja tudo bem com os senhores e com as senhoras. Estamos aí mais uma segunda-feira, mais uma aula de geografia. Não sei se vocês olharam para a janela, já saíram de cima da cama. Bom dia, João Vitor. Não sei se vocês já olharam pela janela, já saíram de cima da cama, mas hoje em dia tá bonito. Um solzão, a temperatura tá boa, não tá tão frio, nem tão quente. Bom dia dado. E vamos para mais uma aula de geografia, então, galera. Seguinte, amanhã chega a chuva, né? Bom aproveitar quem tem praticado esportes aí, pedalado e corrida e tal, é bom aproveitar o dia de hoje. Eu, depois de muitos meses parado, galera, eu tô tentando voltar a praticar esportes. Semana passada eu consegui sair para pedalar 2 vezes. Esse final de semana, é sábado de noite, acho que era umas 10, 11 horas da noite, eu fui pedalar também. Eu moro aqui no centro de Porto Alegre e pedalei até o Iberê Camargo, lá até, na real, até o Shopping Barra Sul lá. E, nossa, senti a diferença de fazer exercícios físicos. Minhas pernas, assim, nossa, eu sentia minhas pernas latejando, assim, de tanto que eu não praticava exercício. Ah, não, Cachambu, eu vejo nas tuas redes sociais aí que tu pedala uns 90 quilômetros por dia, cara. Eu não sou assim que nem tu. Eu pedalo uns 8 quilômetros, já tô com as pernas todas erradas já. Mas quem sabe um dia eu volto ao meu normal. Logo quando eu comecei a dar aula, galera, eu fazia todas as séries do universitário de bicicleta. Ah, saudades dessa época. Eu era bem magrinho. Fazia de bicicleta todas as séries do universitário. Mas aí o cara vai ficando mais velho, vai se acomodando, né, e tal. Complicado. Eu tenho uma speedzinha, Cachambu. Eu tenho uma Caloi... Tá, é uma speed das antigas, uma Caloi 10 das antigas que eu reformei. A minha também é uma Caloi 10 verde. Olha só que coincidência. Mas quem sabe um dia a gente não faz uma freeway, então daqui a alguns anos a gente conversa de novo, tá, Cachambu? Quando eu tiver uma saúde para poder fazer isso. Bom, galera, então, para dar continuidade com a nossa matéria, bom dia, Jéssica, que está chegando agora aí, chegou na hora. Galera, a gente vai dar continuidade para trabalhar solos, que a gente vinha trabalhando na nossa última aula, certo? Então, a gente vai trabalhar solos, fazer alguns exercícios referentes a solos para a gente firmar o nosso conhecimento, e depois que a gente fizer isso, se der tempo, a gente começa já o outro módulo, que é o módulo que estuda a geografia do Brasil, a espacialização do Brasil no mundo e a regionalização do Brasil, tá? Então, de certa forma, galera, essa vai ser a nossa última matéria, digamos assim. Deixa eu até abrir para mostrar para vocês aqui o cronograma. Na verdade, as matérias, né? Estou abrindo aqui. Pronto. Vou projetar para vocês, para vocês darem uma olhada. Só para eu situar vocês aqui, tá? Ó. Vocês devem estar vendo aí uma organização das matérias do livro de vocês no que se refere à geografia, obviamente, né? Então, galera, a gente já entrou, né, Deixa eu pegar o laserzinho aqui. Ó, a gente já entrou no livro 2, né? A gente está trabalhando o módulo 4 da frente 2. E aí, terminando essa parte de solos, que eu estou acrescentando para vocês, que não tinha muita coisa no livro sobre solos, então eu estou acrescentando, a gente vai começar a trabalhar a produção do espaço brasileiro, né? E as regiões do Brasil. E aí, galera, a partir desse momento, né, assim que a gente terminar essa parte de solos, eu vou ficar bem responsável por uma parte bem de atualidades com vocês e uma parte mais de economia, geopolítica, tá? Não sei se vocês curtem essa parte. Eu sei que o professor Pastor está trabalhando com vocês indústrias, né? Até vou dar um zoomzinho aqui. O professor Pastor trabalhou com vocês o espaço agrário brasileiro, começou a trabalhar indústrias com vocês. Eu vou trabalhar essa parte de baixo, então eu vou trabalhar a produção do espaço brasileiro e as regiões do Brasil. E aí, entrando depois no livro 3, o Pastor vai seguir com as fontes energéticas, né? O espaço urbano e o mundo, transportes e comunicações, meio que uma aula de globalização aqui. E eu vou estar trabalhando nessa parte de geopolítica e atualidades, trazendo União Europeia, a Europa como um todo, o continente asiático e depois as Américas, certo? Então a gente vai se organizar assim, até depois no livro 4, que depois vai ter África e vai ter Oriente Médio, né? Então, depois dessa parte da matéria, a gente vai começar a trabalhar bastante a questão de atualidades de geopolítica. Então, só para situar vocês, né, no nosso, na nossa organização
do nosso cronograma. Então, galera, sempre lembrando, eu tô de olho no chat aqui, né? Qualquer dúvida, qualquer apontamento, tu pode só fazer pelo chat ou ainda abrir o áudio para a gente conversar, tá? Então, vamos lá. Seguinte, a gente começou a trabalhar semana passada solos e a gente viu lá o que são solos, do que eles são compostos, né? O que vai ajudar a formar o solo, o processo de formação do solo a gente chama de pedogênese. A gente tem esses 5 fatores que ajudam na formação de um solo, né? Sendo alguns mais controladores e outros mais ativos, né? Um mais passivo e outro mais ativo, um que mais controla e outro que age de uma forma mais eficiente. A gente falou sobre os fatores, né? Os mecanismos, né? O processo de formação do solo aqui, a pedogênese, né? O intemperismo, desgastando a rocha e tal. O solo é aquela parte da crosta terrestre que não é rocha dura, né? Que é a rocha que foi processada, a rocha que foi desgastada, né? Então, o solo ele precisa de sedimentos, né? O solo é feito de sedimentos e os sedimentos surgem do desgaste de uma rocha, né? Com o passar do tempo, o solo vai ter mais horizontes. E aí a gente falou sobre os horizontes de solo também. Sempre lembrando, galera, o solo vai ser composto basicamente de 4 elementos, né? 4 fatores. 2 deles a gente encontra nos poros e 2 deles a gente encontra nas partículas sólidas. O que a gente encontra nos poros de um solo vai ser geralmente a água e o ar. Já nas partículas sólidas, a gente vai encontrar os minerais, a matéria orgânica, né? E aí, o mineral, galera, que compõe o solo vai depender da rocha que originou esse solo, né? Da rocha daquele local. E a matéria orgânica vai depender da biosfera, dos micro-organismos que vivem em cima desse solo. Então, se for, por exemplo, um solo de uma região que não tenha tanta biodiversidade, que não tenha tanta vegetação, ele vai ter uma deficiência em matéria orgânica, né? Já se for um solo onde eu tenho muita biodiversidade, como na própria Amazônia, a gente vai ter bastante matéria orgânica. Então, é bom saber, né, do que o solo é composto. E sempre lembrando, galera, os horizontes mais profundos vão estar carregados mais de minerais. Vão ter uma coloração avermelhada, uma coloração amarelada. Já os horizontes de solo que estão mais perto da superfície, tipo o horizonte O e o horizonte A gente vai encontrar mais presença, né, de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica ela vem de cima e boa parte dos minerais vem debaixo da rocha-mãe, né? Então, a gente falou sobre isso. A gente tinha parado na nossa aula passada nos problemas dos solos, né? Se eu não me engano, me confirmem se eu estiver errado, tá, galera? Por favor. Mas, se eu não me engano, a erosão do solo a gente já falou sobre isso. A laterização a gente também já trabalhou, já falou o que é laterização. E a lixiviação a gente também já falou. Se eu não me engano, eu terminei a aula com vocês falando de arenização e aí faltou desertificação e salinização para a gente ver. Então me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas se eu não me engano, a gente parte de desertificação para frente. Muito obrigado, Tainá. Beleza, então. Então, só para dar uma revisada, né? Para, de repente, se tu não viu a nossa última aula, lembrando, a erosão do solo é a perda de solo causada pela água da chuva. Te lembra, galera? Quando a chuva chover, a gente tem que ter um equilíbrio da água que penetra no solo e a água que escoa superficialmente. Isso a gente chama de drenagem. Uma drenagem eficiente do solo é uma drenagem que tem esse equilíbrio entre a água que infiltra e a água que escoa. Se a água escoar demais, a gente vai ter um problema que é a erosão do solo. Te lembra? Deixar o solo exposto ajuda na erosão do solo, perda de solo. Isso acontece em todos os lugares do planeta, né? Já a laterização, ela é muito um problema de um bioma brasileiro, o cerrado. O cerrado é o bioma brasileiro que tem um solo laterizado. Te lembra? Quando tu bater o olho em alguma questão que te diga que o solo está acidificado, que o solo está carregado de ferro e de alumínio, sempre que aparecer esses termos, solo acidificado, ferro e alumínio, é o solo laterizado, é o exemplo do cerrado, tá? Um solo lixiviado, um solo lavado, é aquele solo que perde, né, nutrientes solúveis em água, tipo potássio e sódio, né? E também acontece em ambientes onde chove bastante, como, por exemplo, na nossa Amazônia, né?
A Amazônia brasileira sofre com a lixiviação. A arenização é um problema relacionado muito ao Pampa Gaúcho. Acontece aqui no Rio Grande do Sul. É a perda daquela camada orgânica do solo, deixando o solo somente composto de areia. Mas se lembra que tem uma influência aqui no Rio Grande do Sul de um clima passado que a gente já teve aqui, né? A arenização, muitas vezes, ela pode ser confundida com desertificação, porque a aparência que ela deixa no ambiente é muito parecida com o de um deserto. Mas a arenização não tem um processo parecido com o do deserto. Te lembra? Na desertificação tem pouca chuva, que é o que a gente vai começar a ver agora. Na arenização, galera, a chuva junto com o vento são os agentes que vão fazer com que a gente perca essa porção, essa camada mais superficial do solo, deixando a areia no lugar, né? Lembrando, o Pampa, há 200 milhões de anos atrás, a região onde hoje é o Pampa, tinha um grande deserto. E é esse deserto que está aflorando, né? Que está aparecendo no lugar do Pampa e está dando esse processo de arenização. Então, agora a gente vai entrar na desertificação, beleza? Então, vou apagar aqui para a gente entrar na desertificação. Então, só dei um pequeno resuminho, uma pequena lembrança do que a gente viu na aula passada. Então, erosão do solo, lixiviação, materialização, arenização. E agora, a desertificação. Vamos lá, então, galera. Estima-se que a desertificação ela é um processo que esteja atingindo cerca de 30% da superfície dos continentes da Terra, né? Muitos lugares da Terra estão passando por esse processo. Geralmente, a desertificação ela é lembrada, ou ela é representada, ou ela tem relação com a expansão dos desertos, tá, galera? Então, geralmente a arenização ela acontece numa área de transição, uma área de fronteira, dá para se dizer assim, de um clima de deserto, de uma vegetação de deserto com outro tipo de vegetação, geralmente uma savana, no caso do Brasil, uma caatinga e até mesmo o próprio cerrado. Tem algumas porções do cerrado que passam por um processo parecido como esse. Bom, então é reconhecido como a expansão dos desertos. Então, geralmente, a desertificação acontece na borda dos desertos, certo? Beleza. Então, galera, a desertificação, ela é, primeiramente, um processo natural. Obviamente, todo processo natural sofre influência antrópica, né? Então, o ser humano pode fazer com que uma região se transforme num deserto, né, que é o que está acontecendo com algumas regiões da Caatinga brasileira. O que seria essa desertificação de fato? Tá? É o empobrecimento de um solo. Galera, o solo vai ficar cada vez mais pobre, é um solo estéril, que vai ser impossível de plantar. E só vai nascer algumas vegetações características de ambiente de deserto, beleza? Então, a gente vai ter uma perda de vegetação e também, deixa eu botar aqui para vocês, uma grande... Deixa eu ver se eu botei. Ah, botei aqui, ó. Botei embaixo, não preciso escrever. Aqui, ó. Causado pelo intenso uso do solo em locais propensos à desertificação. Que locais esses são propensos à desertificação, galera? O que pode se tornar um deserto? Né? Vou puxar uma seta aqui e mostrar para vocês. Uma região que é propensa a se tornar um deserto é uma região onde nós encontramos um clima semiárido, tá? Clima semiárido. Galera, um clima semiárido é um clima quase árido, né? Então não se caracteriza por um deserto. Por exemplo, aqui no Brasil, a região do Nordeste, ali o sertão nordestino, onde tem a Caatinga, o clima semiárido, a gente apresenta chuvas que variam aí de 300 milímetros até 500 milímetros anuais. Então tem chuva, só que tem uma longa estação de seca, tá? E aí, esse solo, ele vai ser empobrecido, ele vai ser esterilizado, né? A gente vai perder solos agricultáveis a partir do momento que nós temos um intenso uso desse solo, um uso irracional, dá para se dizer, né? Então, tu usa muito esse solo de uma forma ininterrupta, né? Tu vai acabar degradando esse solo. E não, ó, cuidado, não é só o solo, o grande uso do solo que vai causar isso. Outra coisa, o grande uso também, uso
intenso dos recursos hídricos também. Certo? Por quê, galera? Muito desses ambientes de semideserto se utilizam muito da água subterrânea, aquela água que está guardada no subsolo. Só que essa água que está no subsolo, ela foi recarregada com o passar de muito tempo, né? Então, aquela água que está armazenada lá embaixo, ela não sofre mais a mesma recarga que ela sofreu há um tempo atrás. Então, a desertificação ela vai acontecer pelo uso intenso do solo e também da água desse subsolo. E o solo vai ficar estéril, vai faltar vários elementos para esse solo, vai faltar água, vai faltar uma matéria orgânica, porque se eu perco a vegetação, vai faltar a matéria orgânica e o solo vai ficando bastante estéril, certo? Então, usou muito o solo, usou muito a água, esse processo de desertificação pode vir a acontecer. E aqui no Brasil, vale a pena destacar que a Caatinga brasileira é uma região que está passando por esse processo de desertificação. Outras regiões do mundo que estão passando por esse processo. O Sahel, galera, o Sahel é a borda do deserto do Saara. Ambientes áridos e arenização estão interligados. Cachambu, cuidado para não confundir, tá? É comum, dependendo do livro que tu pegar, se for um livro muito nacional, eles podem colocar arenização e desertificação no mesmo lugar. Mas a arenização ela é diferente da desertificação. Porque para acontecer a desertificação no lugar, o primeiro passo é ela ter um clima semiárido. É a expansão de um deserto ou a criação de um deserto. E a arenização não tem um clima semiárido. Inclusive, um dos fatores que contribui para a arenização acontecer é a chuva. E a desertificação é a falta de chuva. Então, não confunda, cuidado para não confundir esses dois problemas. A arenização ela tem uma causa específica, que é o uso do maquinário, o próprio gado pisoteando o solo, vai compactar o solo, vai dificultar que a água penetre, e aí a água vai escoar mais superficialmente, e aí eu vou perder essa camada orgânica do solo, deixando só areia no lugar. Né? Isso é arenização. Então, a chuva ela é um agente da arenização. A desertificação é o esgotamento de tanto tu usar os nutrientes daquele solo, a água daquele solo, aquele solo vai se tornando pobre, estéril, e aí ele vai adquirindo essas características de desertificação, mas a coisa mais importante é ter um clima propício a isso, um clima semiárido, né? Que é isso que são os locais propensos à desertificação. O sul não tem um clima semiárido, inclusive o sul tem um clima úmido, né? Então aqui não acontece desertificação, mas como eu falei, dependendo do lugar da internet, do livro que tu for utilizar, eles jogam tudo no mesmo pacote. Mas a gente, vestibulandos, estudantes vestibulandos, né, que queremos um bom desempenho na prova, temos que saber diferenciar um do outro. Mas também tem que ter aquele senso, né? Tem que olhar bem como é que a questão aparece e tudo mais. Bom, então o Sahel, a borda do deserto do Saara, é uma das regiões que vem sofrendo com esse processo. O sertão nordestino, né, onde está a Caatinga, também sofre com isso. O norte de Minas Gerais também sofre com isso. Algumas porções da América do Norte, na Austrália e no Oriente Médio também passam por esse processo. Certo? Então, cerca de 30% da superfície terrestre passa por algo parecido com uma desertificação. Galera, se a gente parar para pensar, o Nordeste brasileiro, né, a Caatinga brasileira, por que ela está passando por esse processo de desertificação? Primeiro, ela já é uma região que tem um déficit hídrico, que tem problemas hídricos, né? Não chove tanto quanto em outras regiões. Se a gente for parar para pensar, desde o período colonial, desde quando os portugueses invadiram o Brasil, o Nordeste vem sendo utilizado, né, de uma forma excessiva. E no início, de uma forma muito mais irracional do que hoje. Então, os portugueses vieram aqui, tacaram fogo, abriram mato, plantaram cana, né, no sertão nordestino introduziram gado. Então, a desertificação ela é fruto, sim, de uma característica natural, mas ela sofre grande influência dos seres humanos. Se os seres humanos não utilizassem de uma forma, ou melhor, se os seres humanos utilizassem
de uma forma racional esses ambientes, a desertificação seria um risco um pouco menor. Então, deixa eu mostrar nesse próximo mapa aonde que a desertificação está acontecendo. Aqui vale a pena destacar, galera, para as regiões que estão pintadas em vermelho e laranja, tá? O que está em cinza para vocês, a gente já considera um pouco de deserto. Mas presta atenção no vermelho e no laranja. Até vou assinalar para vocês aqui uma das regiões mais importantes. Vou botar um rosa. Ó, essa região aqui, ó, galera. Essa região que eu acabei de assinalar em rosa, até vou puxar uma seta aqui, ó. Essa região é a região do Sahel. Sahel. Galera, o Sahel, então, é a borda do deserto do Saara. E aí vale a pena registrar. Nessa região, tem um programa, né, onde se consiste em evitar a expansão do deserto do Saara. Ou melhor, do deserto do Saara. O que esse programa prevê? Ou qual é a ideia dessa galera? É fazer um cinturão de árvores, né, um muro verde, para impedir, literalmente plantar árvores para impedir com que o deserto vá expandindo. Então, vários países do continente africano fizeram uma associação para evitar a expansão do deserto, plantando essas árvores, plantando uma grande muralha verde nessa região do Sahel. Beleza, galera? Então, existe como atenuar esse efeito. Uma das formas é preservando a natureza, não utilizando tanto esses recursos, certo? Aqui no Brasil, né, a região do nordestina brasileira, ela vem passando por esse processo. No oeste do continente norte-americano, lá nos Estados Unidos, né, na região próxima à Califórnia, próxima às Montanhas Rochosas. Aqui, galera, a Austrália, se tu parar para observar a Austrália, galera, 80% da Austrália é deserto, que é tudo isso que a gente está vendo em cinza. Então, as bordas desse deserto na Austrália estão apresentando esse processo de desertificação, né? Assim como o norte do continente africano, assim como regiões do Oriente Médio, e aqui as bordas do deserto do Atacama, as bordas do deserto do Kalahari. Então, muitas regiões do planeta passando por isso daí. Deixa eu tomar um gole de mate aqui. Mas então, qual é o problema da desertificação? Bom, primeiro, a gente vai perder solos agricultáveis. Então, boa parte das pessoas que viviam nesses espaços plantando e se alimentando não vão mais conseguir ter esse mesmo andamento. E aí, o que vai acontecer? Ou, número um, vai ter mais disputa por terra, expansão dessas áreas para áreas que não tinham agricultura antes. Ou, número dois, essas pessoas vão ser obrigadas a migrar. Vão ser chamados até mesmo, alguns autores tratam isso mais para frente, os chamados refugiados climáticos, né? Isso é uma das grandes questões, galera, que a gente vai ver no futuro, né? Principalmente aqui no Brasil. Boa parte dos brasileiros vivem em ambientes próximos ao litoral. E se a taxa de descongelamento das calotas polares e das geleiras, de forma geral, continuar a mesma, o oceano vai aumentar de volume e ele vai ocupar esses espaços onde tem pessoas vivendo. Então, uma das consequências que a gente tem tanto das mudanças climáticas quanto desse processo de desertificação pode ser uma migração em massa, né? Nós podemos ter refugiados do clima, né? E boa parte dessa galera, se conseguir espaço nas cidades, vão morar nas periferias. Então, a gente vai ter consequências ambientais, porque a gente vai perder todo um bioma, né? Todo um ecossistema vai se transformar em um deserto, e aí a gente vai ter também problemas sociais e econômicos, né? Então, esses problemas da desertificação são um grande problema. O Brasil, desde a década de 90, tem um programa chamado DENOX, que seria um programa que tenta pensar, né, numa atenuação, numa mitigação dos efeitos da seca. E uma dessas facetas desse programa é justamente a conclusão e a execução do projeto de transposição do Rio São Francisco,
que consiste em levar águas para regiões do semiárido nordestino. Então, o Brasil tem um programa de mitigação, né, de diminuição dos efeitos da seca, diminuição dos efeitos da desertificação, tá? Então, o Brasil tem esse programa, esse processo do São Francisco, transposição do Rio São Francisco, é um desses programas. Outros programas que tem, que são bem mais simples, né? A construção ou a facilitação para a aquisição de cisternas para a população que vive nessas áreas. O que é uma cisterna, galera? Uma cisterna é como se fosse uma grande caixa d'água que torna possível essa galera que vive nesses espaços armazenar a água da época em que chove. E aí eles conseguem armazenar essa água para utilizar essa água o resto do ano. Então, existem projetos para mitigar, para diminuir os efeitos, certo? Mas para acabar, de fato, com o processo de desertificação, no Brasil, isso não existe. Não existe, que nem lá no continente africano, esse processo de plantar árvores para evitar a expansão do deserto, né? A gente tem mais aqui efeitos de mitigação, ainda mais, muito mais para a população do que para a própria natureza. Beleza, então. Vou apagar aqui para a gente seguir em frente. Então, usou muita água, usou muito solo, a gente vai ter esses problemas de desertificação já em ambientes onde nós temos um clima semiárido, onde é propício para isso. Então, regiões que mais podem sofrer com esse processo aqui no Brasil, né? A gente tem o interior da Bahia, né? O próprio Ceará, o próprio Piauí, né? Pernambuco também, a Paraíba um pouquinho também, mas principalmente Ceará, Piauí e Bahia sofrem com esse processo. O norte de Minas Gerais aqui um pouquinho, mas não tanto quanto aqui na região do semiárido nordestino. Então, são regiões que estão mais suscetíveis a passar por esse processo. E aqui, galera, eu peguei esse mapa aqui, provavelmente acho que a minha cabeça deve estar na frente, tu pode movimentar ela para cima. Esse mapa aqui apresenta para nós, né, como é que está a característica climática da América do Sul, né, referente aos climas áridos, semiáridos e hiperáridos, né, e úmidos também, em relação a como é que pode chegar até o final desse século. Olha só, galera. Se a gente for comparar o primeiro mapa da esquerda com esse último mapa da direita, a gente vai ver que esse processo de crescimento de regiões áridas, ela vai tomar boa parte do Brasil. Galera, isso daqui há pouco mais, né? Pouco mais de 80 anos, galera. Daqui a uns 80 anos a gente vai estar vendo um processo muito parecido com esse. Muito provavelmente nós, se nós estivermos vivos até esse momento, nós vamos ver isso acontecer. E olha só, galera, pode se expandir para regiões do Cerrado e até mesmo para regiões próximos à Amazônia, galera. Então, é um processo que a gente tem que tomar cuidado, é um processo que a gente tem que ficar esperto, né? E aí, galera, é só problema no semiárido nordestino que pode causar esse processo todo de desertificação? Não. Se a gente continuar desmatando a própria Amazônia, a gente vai diminuir a quantidade de umidade que vai chegar para o resto do Brasil. Então, esse processo de desertificação não é um processo que está circunscrito somente naquele bioma caatinga, somente no Nordeste. Ele está se expandindo. E se a gente continuar a não se importar com o desmatamento da Amazônia e as consequências desse desmatamento, isso pode expandir para regiões do Cerrado, né? O Cerrado ele depende muito da umidade produzida na Amazônia para ocorrer as chuvas, né, no Cerrado brasileiro. Então, vale a pena destacar isso daí. A desertificação, ela é uma forte característica dos processos de mudanças climáticas. Vocês já trabalharam com o professor Pastor, né? Os problemas ambientais e as mudanças climáticas, né? Não sei, eu confesso que eu não olhei essa parte do módulo de vocês, eu só passei os olhos. Eu não sei se tratava ali de arenização. Se tratar de arenização, aí vocês me avisem. Até porque o professor Pastor pode ter trabalhado um pouquinho mais. E aí uma imagem para representar um pouco, né, o que seria essa desertificação, galera. Né, os corpos hídricos, né, vão diminuindo o seu volume, né, e a gente vai tendo uma expansão de regiões
com solo empobrecido e tudo mais. Beleza. Desertificação é isso. Mas existe um outro problema, galera, que é um passo antes da desertificação acontecer, que é o processo de salinização. O que seria a salinização? O próprio nome já nos ajuda aqui, ó. Salinização é o acúmulo de sais minerais no solo. Então, agora é o último problema do solo que a gente vai ver. Onde é que a salinização acontece? Ela ocorre também em locais de climas semiáridos. Então, o solo salinizado é uma característica que pode acontecer em climas semiáridos. E o principal exemplo, que se aparecer em prova, tu tem que saber do que eles estão falando, é o Mar de Aral. Galera, o Mar de Aral é uma região que fica lá na Ásia, né? Daqui a pouco eu mostro no mapa para vocês, próximo ali, né, no limite do Cazaquistão, que é um mar, né, um mar pequenininho, que vem secando nos últimos anos, né? E no lugar de onde estava esse mar, está ficando um solo salinizado. E o principal motivo para isso estar acontecendo lá, está aqui entre parênteses para vocês. A irrigação para a cultura do algodão. Nessa região da Ásia, né, os caras plantam algodão. E o algodão é uma coisa, é um produto agrícola que utiliza muita água, né? Só que olha só, os caras já têm um clima semiárido e eles precisam de água para algodão. Da onde é que eles vão tirar água para irrigar esse algodão? Provavelmente de rios, né? Então, só que esses rios, galera, eles só têm um volume porque é onde eles nasceram aqui chove. Só que onde eles estão passando nesse clima semiárido, não chove mais. Então, se tu tirar tanta água desse rio, tu pode tornar um solo salinizado. Por quê? Ó, pensa comigo. Tu pega a água de um rio, pensa numa região semiárida, tá? Pensa num lugar onde chove muito pouco, mas tem um rio passando ali. Tu pega a água desse rio e joga no solo. Só que quando tu joga essa água no solo, tu não tá jogando só água. Tu tá jogando também sais minerais, né? Beleza. Quando tu jogou o sal mineral nesse solo, o sol vai bater nesse solo. A água, ela evapora, mas o sal mineral, ele fica no solo. E aí, o que tu faz? Tu joga mais água de novo na tua cultura do algodão. O sal mineral vai junto. A água evapora e o sal mineral fica. Joga mais água, água evapora, sal mineral fica. De tanto tu irrigar e jogar água nesse ambiente, tu vai fazendo com que ele acumule o sal. Então, a salinização, ela tem uma forte característica nessa região, por ser uma característica antrópica, o ser humano irrigando, né? Então, isso que eu expliquei para vocês agora, botei aqui de uma forma mais técnica, né? Causados pela intensa evaporação em locais onde a drenagem da água é ineficiente. Beleza? Então, a água ela evapora demais e deixa o sal mineral naquele solo. Então, a intensa evaporação faz a água embora e o sal mineral ficar. Então, ele é potencializado pelo mau uso do solo e por intensa irrigação. E as consequências que nós vamos ter é a diminuição da biodiversidade, perda de solos agricultáveis e, como eu falei, é o primeiro processo, o primeiro passo para acontecer uma possível desertificação. Então, a salinização, bateu o olho na prova, no Mar de Aral, tu tem que pensar em salinização, tá? Não te esquece disso. Vamos aqui vou mostrar para vocês onde é que isso se localiza. E vou mostrar para vocês o porquê que é importante a gente saber disso. Primeiro, tá aqui, ó, Cazaquistão, limite com o Uzbequistão, aqui está o Mar de Aral, tá? Lá na Ásia, aqui onde está meu mouse. O Mar de Aral, galera, na década de 80, ele tinha esse volume de água. Isso aqui que vocês vão ver no preto é o Mar de Aral, tá? O Mar de Aral, esse mar, ele está numa região semiárida e ele é abastecido por dois principais rios que eu não me lembro o nome agora. Mas esses dois principais rios, eles passam por aquelas áreas de plantação de algodão. E a galera tira a água do rio, joga na plantação e aí, o que acontece? Diminui a água que chega no Mar de Aral, né? E aí, galera, olha o que aconteceu com o passar do tempo. O Mar de Aral foi tendo sua área, o seu volume diminuído.
E em 2013, o Mar de Aral se reduziu, galera, a este espaço aqui. Então, o Mar de Aral ocupava tudo isso, era abastecido por 2 rios, e esses 2 rios passam por áreas de plantação de algodão. Os caras tiraram a água desses rios para botar no algodão, e aí o Mar de Aral deixou de ser abastecido. Eles beberam toda a água. O que aconteceu com essa água do Mar de Aral? Galera, num clima semiárido, a água evapora demais. E se essa região não recebe mais a mesma água que antes, a água ela vai embora mais e aí ele diminui a sua área. Né? Então, o Mar de Aral, essa região lá da Ásia. E aqui tem fotos, ó, galera, do Mar de Aral. Vários barcos abandonados, né? Porque a água ela foi simplesmente secando desses espaços. E olha só, solo ruim, galera, tu não vai plantar num solo desse, tu vai perder um solo agricultável. Né? Então, vale a pena destacar todos esses processos aí. Bom, galera, 10h03. Vamos para o nosso intervalo, tá? 10h23, 25, voltamos aí. E aí a gente vai falar, das práticas que aumentam a degradação do solo e depois de práticas que diminuem a degradação do solo, certo? E aí, para o Enem, o próximo momento da aula, o primeiro momento agora já é importante para o Enem, tá? Ele é bastante importante para o Enem, já te respondo, Caxambu. Ele é bastante importante para o Enem, essa parte que a gente vê depois do intervalo aqui. E aí eu já vou mostrar umas questões para vocês verem como é que costuma aparecer em prova essa parte de solos, tá bom? Principalmente os problemas dos solos. A pergunta do Caxambu foi, falando em água, vamos falar de hidrografia contigo ou com o pastor? Pois então, eu virei bastante o livro de vocês, procurei a parte de hidrografia e acabei não achando a parte de hidrografia, mas tem um certo motivo. Por quê? Na prova do Enem, hidrografia não costuma aparecer na mesma frequência que aparece na prova da URGS. E o material de vocês é um material pensado principalmente para a prova do Enem, né? Bem como ele não tem relevo do Rio Grande do Sul, porque não faz sentido o Enem cobrar relevo do Rio Grande do Sul, ele acaba não tendo hidrografia porque não é uma matéria que aparece muito na prova. Mas eu ainda não me organizei com o pastor referente a isso, mas a gente vai trabalhar essa matéria de hidrografia, provavelmente assim que a gente acabar essa parte do livro, que vai dar tudo certo, a gente tem um tempo suficiente para trabalhar esse livro terminar bem, e aí quando a gente terminar esse livro a gente vai trabalhar a hidrografia, tá? Não se preocupem, se vocês sentirem falta de qualquer matéria no livro, qualquer coisa, vocês podem nos comentar, né? Que a gente pode vir a preparar uma aula futura sobre essas coisas, certo? Só que, como eu falei para vocês, depois dessa aula de geografia física de solos, eu vou trabalhar mais a parte de geopolítica e atualidades, mas não exclui eu tirar um dia para eu trabalhar alguma outra aula com vocês que vocês tenham tido mais dificuldade ou que seja importante e não tenha aparecido tanto no livro. Beleza? Então, partiu o intervalo, voltamos daqui a 20 minutinhos para falar das práticas que degradam e não degradam o solo. Voltem aí, tá, galera? Até daqui a pouco. Estamos de volta aí, galera. Tainá tá aí. Tainá já me disse vamos embora. Então, vamos embora. Vou meu mate aqui. Vou projetar a tela para vocês. Então, vamos dar, galera. Seguinte. Então, a gente viu. Tem que rolar às vezes aqui. Olha só como é que fica a bomba. Ela fica muito torta às vezes. É que essa cuia aqui não tem problema, né? Eu uso só eu. Então não tem problema. Não tem muita frescura com essas coisas. Toma um mate mais parecido com os uruguaios do que com os gaúchos. Vamos lá, então. Projetado aí para vocês.
vamos falar sobre as práticas de degradação do solo, práticas que contribuem para aqueles problemas que nós vimos antes, né? Então, vamos lá. Seguinte, vamos começar por esse primeiro problema aqui, ó, ou melhor, pela primeira prática, tá? Que é a aração do solo. Seguinte, ó, galera. A aração do solo, ela é promovida mais ou menos assim, como vocês estão vendo nessa imagem, tá? A aração do solo, ela é uma prática de preparar o solo para plantar, certo? E é a preparação do solo com utilização ou até mesmo de máquinas, como essa daí que a gente está vendo, um trator, ou pode ser feita também através de uma forma mais rudimentar, que é o gado, né? O touro pode ser também, arrastando uma estora de madeira no solo que vai abrir umas canaletas, né? Essas canaletas depois os caras vão jogar as sementes e vão jogar os fertilizantes. Então isso é a aração do solo, tá, galera? Qual é o problema da aração do solo? Então, vamos primeiro botar aqui o que é a aração do solo. É a preparação do solo para plantio. Certo? Mas qual é o problema? Se a gente prepara o solo arando ele, a gente vai deixar o solo exposto. E assim a gente tem mais chances de erosão do solo. Mais chance de perder o solo com esse solo exposto. Então imagina aquela imagem que a gente viu antes ali do trator. Se chove ali naquela região, galera, imagina só, a água, se tiver uma pequena declividade, a água ela vai descer, vai levar embora junto o solo. Então, preparar o solo dessa forma pode ser ruim para o solo, para perder o solo. Mas a aração, ela é uma forma, ela é uma prática utilizada pelos agricultores de uma forma bastante intensa, tá? Porque é a melhor forma de preparar, a forma mais barata de preparar o solo para poder plantar, seja com maquinário ou seja de uma forma rudimentar com força animal, né? Então a aração do solo, ela serve para abrir essas canaletas, preparar o solo para plantar e ajuda a revolver, né, o solo, fazendo com que haja uma melhor circulação do oxigênio. Porém, aquele solo fica exposto, se bate o sol ali, a umidade se perde, né? E se chove, a gente vai ter a perda do solo. Então, essa aração é uma prática que é ruim para o solo. Ela aumenta as chances de erosão do solo. Galera, a monocultura, tenho certeza que vocês viram com o professor Pastor, né? É o plantio de uma cultura agrícola no solo. Qual é o problema de plantar somente uma cultura agrícola sempre naquele solo? Eu vou ter uma perda de nutrientes, certo? E essa perda de nutrientes, galera, ela vai ter que ser reposta através de fertilizantes, através de insumos agrícolas que vão deixar aquele solo bom. Então, o cara que planta só com monocultura, ele vai ter que investir mais no seu solo para não perder a produtividade, né? Então, plantar uma coisa só vai ter perda de nutrientes e também nós podemos ter, né, uma diminuição da biodiversidade. E aí a gente vai ter mais chances de pragas, né? E aí o que vai acontecer? O dono dessa terra vai ter que utilizar cada vez mais insumos agrícolas, fertilizantes e agrotóxicos, né? Então, diminui a biodiversidade. Aqui no Brasil, né, a gente tem um sério problema com a monocultura, principalmente as monoculturas de soja, em algumas regiões as monoculturas de cana-de-açúcar, né? A gente vai diminuir a biodiversidade, né? Os predadores naturais das pragas, eles vão acabar diminuindo e o número de pragas vai acabar aumentando, né? O caso dos gafanhotos, por exemplo, que a gente observa aí na América Latina, já rolou aí 5 nuvens de gafanhotos, se não me engano, acho que rolou uma última semana passada, já chegamos a 6 nuvens de gafanhotos nesse ano, né? Então, diminui a biodiversidade, tem mais chance de pragas e mais perda de nutrientes. Bom, o desmatamento, galera. Nem preciso dizer como que o desmatamento influencia, né? A gente já viu que o mato, a vegetação, ela protege o solo. Se eu tiro a vegetação, eu vou fazer com que esse solo fique exposto, solo desprotegido também, solo exposto, né? E isso vai gerar mais erosão do solo, certo? A pecuária, a gente falou também, gera a compactação
do solo, a gente falou isso na semana passada. Solo compactado diminui a infiltração da água. E se diminui a infiltração da água, a gente vai ter mais chances de erosão do solo. Bom, a agricultura itinerante e a agricultura mecanizada. Vou aqui primeiro para a agricultura mecanizada, tá? A agricultura mecanizada é aquela que utiliza maquinário. Um maquinário, por sua vez, vai fazer um processo meio parecido com o que o gado faz no solo. Então, maquinário. Vai gerar, né, uma compactação do solo também, e aí isso gera possibilidade de erosão do solo. E a agricultura itinerante, galera? É aquela agricultura de subsistência, que a galera não tem muito dinheiro para investir na sua plantação, e aí eles se utilizam de técnicas rudimentares. E uma das técnicas claras, né, da agricultura itinerante é essa. Imagina o seguinte, mora uma família, uma pequena família agricultora numa propriedade agrícola, eles querem plantar para poder se alimentar. Só que toda vez que eles forem plantar, para eles não precisarem desmatar, tirar a vegetação com um machado, né? Imagina uma pessoa, uma família ter que tirar cada toco de árvore, cada árvore com machado, o que eles fazem? Eles tacam fogo para abrir área para poder plantar. É a forma mais barata e mais fácil de fazer isso, e menos trabalhosa. Então, com essas técnicas rudimentares de queimadas, né? Então, técnicas rudimentares, como, por exemplo, a técnica da queimada, que também pode ser chamada de coivara, né? Isso vai fazer com que o solo fique estéril, vai causar uma esterilização do solo. Galera, a queimada gerada pelo ser humano, obviamente, né? Existem biomas que têm queimadas cíclicas naturais, como é o caso da savana, que tem a queimada natural. Mas essa agricultura itinerante, estou falando da queimada causada pelo ser humano para abrir área para plantação. Então, todas essas técnicas aí são técnicas que degradam o solo, certo? E aqui eu vou colocar mais uma, vou acrescentar mais uma para vocês que não está no slide, que é a técnica, ou melhor, o uso de agrotóxicos, galera. O uso de agrotóxicos, uso intenso de agrotóxicos, que geralmente acontece em áreas de monocultura, vai gerar, né, uma contaminação do solo. E até mesmo pode gerar uma contaminação dos recursos hídricos. Certo? Então, o agrotóxico contamina solo e pode contaminar os recursos hídricos, pode contaminar o subsolo, pode contaminar ali o lençol freático, bem como os lagos, os rios. Então, se eu utilizar muito agrotóxico para o solo, às vezes não é muito bom. Para a cultura agrícola, sim, é ok, o cara utiliza para melhorar a sua produtividade, mas o solo ele vai ficar cada vez mais contaminado, e isso é um problema. Né? Esses tempos saiu uma pesquisa aí sobre a quantidade de elementos de agrotóxicos na água da torneira dos municípios brasileiros. E aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo e em Santa Catarina também, né, de forma geral, essas regiões que têm uma cultura agrícola que utiliza bastante agrotóxico, a água de boa parte das cidades, pessoal, tem elementos presentes em agrotóxicos. Então, a gente acaba, na nossa própria água que sai da torneira, utilizando esses agrotóxicos aí. Né? Então, as práticas que aumentam a degradação: aração, monocultura, desmatamento, pecuária, agricultura itinerante e a agricultura mecanizada. Lembrando que o agrotóxico também pode ser uma prática que degrada o solo. Beleza? Como essas características aí que eu escrevi para vocês não estão escritas no slide, eu vou dar um tempinho aí para vocês tirarem um print, né? Tirem um print, tira uma foto da tela aí, ou até mesmo, se tu tá anotando, né, fazendo anotações, vai aí, galera, e anota isso daí, tudo que é importante, tá? Beleza? Enquanto isso, até vou servir mais um mate. Não vou trocar a marcha do mate, senão vou me zoar, né? Bom, tranquilo? Deu tempo de tirar a foto, print? Vou começar a apagar para a gente ir agora para as práticas que diminuem a degradação do solo. A prova do Enem, galera,
ela geralmente vai te apresentar um problema e vai te pedir: assinale a alternativa que contenha uma prática que aumente esse problema do solo, ou assinale a alternativa que contém uma prática que diminua esse problema do solo, tá? Então essas são as práticas que aumentam os problemas, e aí agora a gente vai ver algumas práticas que vão diminuir. Mas cuidado, tem que prestar atenção no problema apresentado. Se eles falarem solo contaminado, tem que pensar no uso de agrotóxicos, né? Se eles falarem no solo exposto, vocês têm que pensar na aração, no desmatamento, né? Então, cada prática dessas vai aumentar um tipo de problema, e aí daqui a pouco a gente vai testar em algumas questões. Então, vou apagar. Estou apagando. Feito, então. Vamos para as práticas que diminuem a degradação do solo. Seguinte, primeira prática que diminui a degradação do solo, e essa é uma prática contrária à aração. Se a aração é abrir a canaleta para poder plantar, o plantio direto é o plantar a próxima cultura agrícola sem precisar preparar esse solo. A gente vai se utilizar, galera, da palha, né, das folhas que ficaram do último cultivo e vamos plantar diretamente em cima dessa palha e dessa folha que ficaram no solo. Essa palha e essa folha que ficam em cima do solo, eles vão proteger o solo, né? Eles protegem o solo tanto da iluminação solar, e aí o solo vai ficar mais úmido, quanto da chuva. O solo vai ter menos chances de ter erosão. Então, o plantio direto é uma técnica que substitui a aração do solo. O plantio direto é plantar o cultivo agrícola sem precisar preparar o solo, utilizando a palha deixada pela última cultura agrícola. Certo? Então, é uma prática que vai no sentido contrário à aração do solo. Eu tenho uma fotinha aqui, ó, que pode representar essa foto aqui, ó. Essa palha toda que vocês estão vendo aqui, mais clara, essa palha é do cultivo agrícola anterior. Se deixou essa palha no solo para deixar o solo protegido, tá? O solo protegido assim vai evitar, vamos botar aqui, o plantio direto. Evita a perda de umidade e a perda do solo, né? Beleza. Plantio direto, técnica agrícola positiva. Não quer dizer que não vai ter perda de solo, tá, galera? A gente tem perda de solo até mesmo com uma vegetação natural, mas frente à aração do solo, essa é uma prática que tem uma menor degradação. O terraceamento. Tanto o terraceamento quanto as curvas de nível são práticas muito parecidas. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Ó. Isso aqui é a técnica do terraceamento ou do plantio em curvas de nível, né? A gente coloca aqui uns degraus na encosta do morro, e essa é uma prática que serve muito para se plantar em ambientes com terreno acidentado, e é uma prática utilizada há muito tempo, 1000 anos atrás. Galera, se tu já foi para Machu Picchu, ou se tu já viu aquelas fotos de Machu Picchu no Peru, tu deve ter visto já que Machu Picchu ele é todo organizado em pequenos terraços. Então, essa é uma prática utilizada desde lá daquela época. Então, é uma prática bastante antiga, tá? Aqui tem uma outra imagem representando esse plantio em curvas de nível ou terraceamento. Como é que funciona mais ou menos esse tipo de plantio? Eu vou desenhar para vocês. Ó. Tá aqui do ladinho. Ó, galera, o plantio em curvas de nível consiste em plantar em degraus, em terraços, né? Então, a gente altera o relevo local. Então, imagina o seguinte, ó. No lado direito, eu botei um plantio em curvas de nível. No lado esquerdo, não tem plantio em curvas de nível. Quando a chuva chove aqui, vou botar a chuva aqui. Choveu a chuva, né? A chuva vai vir aqui. Se ela correr para esse lado, galera, ela vai descer lomba abaixo rapidamente e tem possibilidade de erosão do solo. No ambiente com uma encosta sem terraceamento. Agora, nesse ambiente com encosta com terraceamento, ó, a água da chuva ela vai vir, vai
se acumular nesse terraço, vai saturar, e aí que ela vai para outro terraço. Se acumula, satura, vai para outro terraço. Se acumula, satura, vai para outro terraço. Então, é assim que vai acontecendo, ó, galera. A água, ela diminui a velocidade com que ela vai descer esse morro. Ela vai aumentar o tempo de contato com o solo e assim ela vai conseguir penetrar mais. E isso é bom. Então, tanto o terraceamento quanto a cultura de curvas de nível são duas práticas boas, né, no que se refere à agricultura. São práticas, né, de plantio em encostas de morros ou montanhas. E esse tipo de plantio tem como objetivo é controlar a erosão, né? Deixar a drenagem mais eficiente. Então, esse é o objetivo do plantio em curvas de nível ou em terraceamento. Isso aqui, galera, é muito utilizado na Ásia, tá? E também, além de controlar a erosão, né? Vou botar aqui, controla a erosão e a drenagem da água, certo? Então, esse é o objetivo. Muito utilizado lá na Ásia, tanto o terraceamento quanto as curvas de nível. Galera, a rotação de culturas, próximo prática agrícola positiva para diminuir a degradação do solo, a rotação de culturas está no próprio nome. Consiste na técnica de tu, em um ano ou um semestre, dependendo de como é que tu organiza a tua fazenda, né, tua propriedade agrícola, mas assim, tu divide a tua propriedade agrícola em 3 ou 4 quadrantes, ou 3 ou 4 áreas, né? E aí, num ano, tu vai plantar em uma área determinado cultivo agrícola e no outro ano, quando tu for plantar de novo, ao invés de plantar o mesmo cultivo nessa área, tu vai rotar, tu vai botar outro cultivo ali. Qual é o objetivo dessa rotação de culturas? É fazer com que o solo recupere os nutrientes ou com que o solo não desgaste os nutrientes de uma forma tão rápida, né? A rotação de culturas, ela é uma prática que se opõe à monocultura. Então, plantar diferentes culturas em diferentes quadrantes ao longo de ciclos, né, cronológicos. Então, um ano tu planta, daqui a pouco eu passo uma imagem para ficar mais claro, mas tu vai rotar a cultura. Então, isso faz com que diminua, melhor dizendo, a perda de nutrientes, ou facilita a renovação desses nutrientes, né? O pousio, galera, o pousio é o descanso do solo, né? Deixar o solo descansar um pouquinho para ele regenerar, melhorar os seus nutrientes ali. E o reflorestamento, né, serve bastante para controlar a erosão ou controlar a expansão de desertos, né? Então, vale a pena para isso. E aqui vale a pena destacar também, né? Como eu falei do agrotóxico numa prática que é ruim para o solo, a gente pode ter, no caso de uma prática que diminui a degradação do solo, as culturas orgânicas ou culturas agroecológicas. Orgânicas. Isso diminui, né, a contaminação do solo pelos agrotóxicos, né? Então, várias práticas positivas aqui, né, que diminuem os problemas dos solos, boa parte dos problemas que nós vimos antes, tá? Então, também a gente pode colocar uma outra coisa aqui, ó, o sombreamento, né? Sombreamento, ou também chamado de palhagem. Tanto o sombreamento como palhagem consiste em deixar palha sobre o solo, e aí isso vai fazer com que vai diminuir a perda de umidade e aumenta a quantidade de matéria orgânica. Então, o sombreamento, a palhagem, é deixar uma palha somente sobre o solo. É mais ou menos uma técnica utilizada ali no plantio direto, né? Então, essas são práticas boas. Elas diminuem a erosão do solo, diminuem a perda de nutrientes, diminuem a contaminação também, tá? Então, as práticas positivas. Só vou dar um tempo aí para tu tirar um print, para tu anotar.
Aí eu já mostro algumas imagens para a gente resumir um pouco disso que a gente falou agora. E aí depois eu vou mostrar algumas questões para a gente ver como é que aparece na nossa prova do Enem. Vou tomar mais um mate aqui, né? Uma coisa interessante, galera, nessa quarentena aí, se eu tomei 3 canecas de café, foi muito, viu? Essa quarentena aí, eu sou uma pessoa que toma muito café mesmo. E agora de quarentena, eu tenho a possibilidade de tomar mais mate, né? Porque, no dia a dia é complicado. Eu gosto muito de tomar chimarrão, mas no dia a dia é muito complicado levar o chimarrão de uma aula para outra, enfim. É muita mão, eu sou meio atrapalhado, então eu derrubo as coisas, quebra térmica e tal. E aí em casa eu tenho tomado muito mais mate do que café. E, olha, eu senti uma grande melhora, principalmente no meu estômago. Sentia muita azia. Galera, faz tempo que eu não tenho azia. Não sei como é que tá a relação de vocês com café ou com chimarrão, se vocês estão tomando mais, tomando menos, se vocês trocaram ou não. Mas eu experimentei trocar o café pelo chimarrão. Sei que para muitas pessoas não é a mesma coisa, mas o chimarrão tem me feito muito melhor do que o café. E geralmente, galera, eu tomo umas 2 ou 3 térmicas por dia. Dependendo do dia, eu chego a tomar 3 térmicas sozinho de chimarrão. Então eu tenho tomado bastante líquido desse jeito, né? Feito. Então, vou apagar isso e vou mostrar umas imagens aqui para vocês. Qual a diferença entre plantio direto e sombreamento? É que assim, ó, no caso do plantio direto, tu pode utilizar a técnica de sombreamento, mas tem gente que não utiliza a técnica de sombreamento. Então dá para se dizer que o sombreamento é uma das técnicas aplicadas ao plantio direto. Mas da mesma forma, a gente pode deixar o sombreamento numa terra que está repousando. Então, por exemplo, o sombreamento é uma prática para diminuir a perda de umidade e para diminuir a erosão do solo, utilizada tanto no plantio direto quanto no pousio, quando o solo está descansando. Então, é uma técnica dentro dentro de uma prática, dá para se dizer. Tá? Então, o plantio direto é plantar em cima da cultura anterior. A palhagem, tu pode pegar palhas e colocar em cima do solo também para fazer ele descansar. Ó, isso aqui é a rotação de culturas, tá? No primeiro ano aqui, tu plantou milho, no outro ano plantou trigo, no outro ano plantou cevada, no outro ano plantou fava. E aí, tu colheu a tua cultura, no segundo ano, tu faz uma rotação. Agora, onde tu plantava milho, tu colocou o trigo. Antes, onde era a cevada, tu colocou... Peraí. Tu botou o milho no lugar do trigo, botou o trigo no lugar da cevada, botou a cevada no lugar da fava e a fava no lugar do milho. No outro ano, tu continua a rotação, né? E hoje em dia, com a biotecnologia, o estudo, né, dos produtos agrícolas, a gente sabe que algumas práticas, que algumas culturas agrícolas deixam no solo fixado alguns nutrientes que vão ser importantes para o outro cultivo que vai vir depois. Então, a gente pode otimizar essa rotação de culturas. E ainda tem gente que deixa um desses quadrantes aqui com o solo descansando, tá? Então, a rotação de culturas é mais ou menos essa ideia. Não sei se tu conseguiu entender, Iago, a tua pergunta ali em relativo ao sombreamento, tá? Se tu não entendeu, por favor, manda aí de novo que a gente tenta resolver esse problema. Então, plantio direto, dali, beleza. Terraceamento, curvas de nível, beleza. Agora, deixa eu mostrar aqui umas questões para vocês. Espera aí. Ó. Uma questão do Enem de 2011. Vocês preferem que eu deixe vocês fazer a questão primeiro ou vocês preferem que eu faça ela junto com vocês? O que vocês preferem? Deixar um tempinho para testar e aí eu corrijo? Ou vocês preferem que eu faça aí em cima direto? Tá vendo? Eu sou uma pessoa bem democrática. Eu pergunto para vocês. Ó, deixar um tempinho. Tá, então eu vou ampliar o zoom aqui para vocês conseguirem ler toda a questão. Tá bom? Então faça essa questão número 1 aí. Opa, desculpa.
Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem essa questão número 1. E aí, à medida que tu for fazendo a questão, se tu quiser me enviar o teu gabarito privado, aí pode enviar para ver como é que a gente está nesse andamento aí. Acho que já deu tempo, né? Vou fazer ela com vocês. Ó, vou pegar uma canetinha aqui. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que, em última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação do solo, é preciso conhecer como a água executa o seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais em nível local ou até mesmo em grandes áreas, né? Então, o texto, né, utilizado nessa questão do Enem. Aí a pergunta da questão era, ó, a preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade do fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a... Opa! Risquei o negócio em cima. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é... Então, olha só. Ele quer uma prática que segue no caminho contrário. Caminho contrário do quê? Da preservação dos solos, tá? Só que, olha só, se tu olhar o texto, né? Desculpa, a própria pergunta, ela fala em catástrofe. Qual catástrofe a gente pode pensar que é oriundo da erosão do solo? A principal catástrofe são os movimentos de massa, né? O deslizamento de terra. Então, que prática que vai no sentido contrário de evitar os deslizamentos de terra, né? Bom, a gente sabe que o terraceamento é uma prática positiva, então a gente corta ele aqui. A gente sabe que o pousio também é uma prática positiva, só que é uma prática que tem a ver com a manutenção dos nutrientes. A drenagem, tá, ela evita uma certa erosão, mas só que ela evita a perda do solo, né? Pessoal, não vai ser aração, porque tu não tem como fazer aração em áreas de encostas. Na área de encosta de morro, o único jeito de tu plantar é fazendo o terraceamento. E aí a resposta é letra E de escola. O desmatamento, galera, ele ajuda a ter mais chances de termos deslizamento de terra. Então, desmatamento é o gabarito, por isso que não é A. A A é uma prática agrícola que é utilizada em propriedades agrícolas e ela causa a erosão do solo. Mas a erosão do solo, perder solo, né, de um ano para o outro, não é uma catástrofe como o movimento de massa, como o deslizamento de terra.
E o desmatamento é uma das principais práticas que auxiliam no processo do deslizamento de solo. O Enem adora cobrar deslizamento de solo de vocês. Alguma dúvida, algum questionamento de por que o gabarito é o gabarito E? Tá tranquilo? Bom, pelo visto tá Ô, senhor, tranquilo. Oi. não é aração só porque não ocorre em áreas de encosta. Isso, exatamente. E outra, por causa do lance das catástrofes, Iago. Ó, a perda de solo causada pela aração não é aquela mesma perda do movimento de massa que causa uma catástrofe. A perda da aração é uma perda que vai acontecer de uma forma contínua. De ano após ano, a gente vai ficar perdendo solo e muitas vezes a gente não vê esse solo sendo perdido. Já a catástrofe nas encostas é um movimento de massa, o deslizamento de terra. Então, por conta da catástrofe, por conta de ser encostas, que é o desmatamento e não a aração. Agora, se eles perguntassem uma prática agrícola que evita a perda de solo, aí a gente poderia marcar a aração. Por quê? O desmatamento, ou melhor, que evita a perda de solo não, que aumenta a perda de solo. O desmatamento tu tem que desmatar para poder plantar. Agora, se tu desmatar e tu aplicar a aração, aí sim tu vai aumentar esses processos. Então tem que ficar bem atento ao que a questão está te pedindo. Aqui a gente tem um grande distrator, que é a aração do solo. Então, essa questão ela serve bem para diferenciar quem sabe e quem não sabe, né? Por exemplo, de A, B, C, D e E. A B, a C e a D, se tu soubesse, tu já podia tirar fora que são práticas positivas. Tu ficava entre A e E, e para tu resolver entre A e E, tem que ler o texto e ver o que a pergunta te faz. Vamos ver aqui se a gente tem uma outra. Ó, aqui, 2013. Mostra aqui, não sei se vocês conseguem entender na imagem, mas eles botaram aqui a prática do plantio em curvas de nível, né? Então, na imagem visualiza-se o método de cultivo e transformações provocadas no espaço geográfico. O objeto imediato dessa técnica agrícola utilizada é: qual é o objetivo de plantar em curvas de nível? Controlar a erosão laminar? Pode ser, né? A erosão laminar é aquela erosão causada pela água da chuva. Vamos deixar isso aqui de lado. Preservar as nascentes fluviais? Galera, se eu quisesse preservar uma nascente fluvial, eu não ia plantar perto dela. Eu ia ter que deixar a vegetação em seu estado natural. Então, não serve para preservar a nascente fluvial. E sim, para preservar na nascente fluvial, deixar a vegetação natural. Diminuir a contaminação química? Não. Isso aqui não tem relação com a contaminação química. Inclusive, pode até aumentar a contaminação química. Se eu utilizo agrotóxico nesse cultivo, com o terraceamento, eu aumentei o tempo de contato da água com o solo. Se penetra mais água contaminada, o solo tende a ficar mais contaminado. Então, empregar essa prática para diminuir a erosão do solo, para diminuir a erosão, a perda de solo. Incentivar a produção transgênica? Nada a ver, viajou na maionese. Implantar a mecanização intensiva. Galera, é impossível tu implantar uma mecanização num relevo como esse. Inclusive, o plantio em curvas de nível ele vem para diminuir, né, o uso, a empregação de maquinários. Então, corta aí também. Gabarito, letra A, controlar a erosão laminar. Tá, eu sei, eu acabei resolvendo essa, não deixei o tempo para vocês, né? Foi mal. Mas uma questão do Enem de 2013. Então, ó, 2011 cobraram uma questão de problema de solo, 2013 também são questões que costumam aparecer nas nossas provas, tá? Se tiver alguma dúvida sobre essa questão, avisem os guri aí que a gente volta. Ó, 2011 apareceu, 2013 apareceu, em 2014 também, falando do Mar de Aral. Pessoal, lê o Mar de Aral, problema de solo envolvendo o Mar de Aral, a resposta vai ser letra B, salinização, tá? Mar de Aral, salinização. Então, só para a gente dar uma tateada aí, né, nas questões. Essa eu acho que eu fiz com vocês na semana passada. Enfim, tem outras questões aqui que eu posso... Eu acho que não sei se eu coloquei esse material para vocês, mas se eu não coloquei, eu vou colocar essas questões para vocês testarem depois aí, tá? Agora, eu vou finalizar essa parte de solos, que é para falar um pouco sobre os solos do Brasil. Esses últimos 10 minutos aí, vamos falar dos solos do Brasil. Então, fiz um teste só para a gente ver como é que aparece principalmente os problemas do solo. Galera, é assim que mais vou cobrar de vocês na prova do Enem. Problema de solo, prática positiva, prática negativa.
Agora, por descargo de consciência, a gente vai ver as características dos principais solos brasileiros, ou os que a gente mais tem que saber. E quando a gente fala em solos, para a gente definir se um solo é bom ou se um solo é ruim, são vários fatores que vão fazer esse solo ser bom ou esse solo ser ruim. Né? Por exemplo, a quantidade de água, a quantidade de ar, que tipo de mineral que compõe esse solo, se ele tem matéria orgânica ou não. Né? A textura do solo é um dos elementos que está aí para vocês, né? Principalmente porque a textura ela influencia na infiltração e na retenção de água daquele solo. Um solo arenoso, por exemplo, que nem o solo da praia, ele é muito poroso. A água bate nele e já infiltra e vai embora. Já um solo argiloso, não. A argila é um sedimento menor. A água bate e ela vai entrar um pouquinho, vai se acumular rapidamente. Então, botei um exemplo aí, a textura do solo seria o tamanho dos grãos que compõem esse solo. Se os grãos são maiores, a água penetra mais fácil. Se os grãos são menores, a água ela vai saturar mais fácil. Né? Então, são vários elementos que vão se tratar de uma qualidade boa ou não do solo. Galera, quem faz a classificação de solos do Brasil é a Embrapa. E esse é o mapa de solos que ela nos classificou. Sacanagem, né? Mas não se preocupem, vocês não têm que saber todos esses solos e não têm que saber todo esse mapa. Pode ficar de boas, tá? Talvez um que outro seja interessante. Por exemplo, os latossolos, que são os solos que ocupam a maior parte da área do Brasil. Ó, laranja, latossolos. É o que a gente mais vê nesse mapa, é mais laranja. Depois, argilossolos, uma cor de rosinha aqui, né? Então, argilossolos e latossolos são os que mais tem no Brasil. Galera, tanto argilossolo quanto latossolo são solos bem evoluídos. Só que o latossolo ele é mais rico em ferro e alumínio. Ele tem uma coloração mais avermelhada. O latossolo, tem que te lembrar do solo laterizado, o solo com uma certa acidez. Ele é evoluído, não é um solo tão fértil assim, né? E ele ocupa aqui, se for ver, o Cerrado brasileiro, algumas regiões da Amazônia, né, de forma geral. Então, essa classificação da Embrapa, ela aparece muito pouco em prova. O que mais aparece em prova, galera, são esses termos aqui, ó. Por exemplo, a botei solos por regiões. Vamos falar dos solos mais férteis para aproveitar nosso tempo aqui. Por exemplo, o solo mais fértil do Brasil é esse solo que está aí primeiro para vocês. O chamado solo de terra roxa. Galera, solo de terra roxa, primeiro, ele não é roxo, tá? Solo de terra roxa, ele é avermelhado. SOR, está ali escrito roxo, como é que ele vai ser avermelhado? Simplesmente por quem olhou esse solo pela primeira vez, digamos assim, e começou usualmente a chamar ele de uma certa forma. Eu não falo italiano, não sou fluente italiano, tá? Mas eu andei pesquisando aí e sei que em italiano, vermelho significa rosso. Vermelho é rosso. Então, com o passar do tempo, rosso virou roxa aqui no Brasil. Né? Foram os italianos que ocuparam esse espaço, digamos assim, descobriram esse solo de terra roxa, que na verdade é vermelho, mas era rosso, e abrasileirando ficou solo de terra roxa. É o solo mais fértil do Brasil, galera. Tá? Solo de terra roxa que é vermelho. Ele é rico em ferro e também tem muita matéria orgânica. Da onde é que vem esse ferro, galera? Vem do basalto, que é o que compõe esse solo de terra roxa. Aonde que esse solo de terra roxa aparece? Galera, esse solo de terra roxa aparece no Planalto Meridional. Aquele planalto feito de basalto, pega o norte do Rio Grande do Sul, pega Santa Catarina, pega o Paraná, pega um pouco de São Paulo. Então, o solo de terra roxa, que é avermelhado, o solo mais fértil do Brasil, e não é à toa, né, que ele foi muito utilizado para a plantação de café, certo? O segundo solo de boa qualidade brasileira é o solo de Massapê. É uma boa fertilidade e a gente vai encontrar ele no Nordeste brasileiro e um pouco em São Paulo, mas principalmente no Nordeste. E nós encontramos no litoral nordestino, tá? Então, o solo de Massapê no litoral do Nordeste. Litoral do Nordeste. Esse litoral do Nordeste a gente chama de zona da mata, tá? A fertilidade desse solo é muito boa. E ele é um solo oriundo da decomposição de duas rochas. Uma é o calcário
e a outra é o gneiss. Então, essas duas rochas se desgastaram e deram origem a esse solo. E esse solo, tanto em São Paulo quanto no Nordeste brasileiro, é muito utilizado para a plantação de cana-de-açúcar. Tá? Solo de Massapê, na zona litorânea do Nordeste, cana-de-açúcar. E aqui os outros solos. Salmourão, uma fertilidade média, galera. Vem da decomposição do granito e do gneiss, duas rochas bastante antigas, e ele vai ter um pouquinho mais de acidez. Esse é um solo que aparece bastante no Cerrado brasileiro, no Planalto Central e nas regiões aqui do Pampa. Tá? Então, salmourão, um solo meio acidificado, até que é bom, até dá para plantar se tu adotar alguma prática de transformação desse solo. Então, um solo com uma fertilidade relativamente boa, tá? Mas nada comparado ao terra roxa e ao solo de Massapê. E o último tipo de solo são solos aluviais. Galera, solo aluvial geralmente são solos próximos aos cursos de rios, naquelas áreas de várzea, nas bordas dos rios. Esses solos são de boa fertilidade, principalmente porque eles têm muita matéria orgânica que é transportada pelos rios. E nessas regiões, elas são planas naturalmente. E elas sendo planas naturalmente, é bom para a gente plantar arroz, né? Então, aí estão os 4 solos principais do Brasil de melhor fertilidade que nós encontramos no nosso país. Certo, galera? Então, esses são os principais solos. Depois, nesse material, se tu quiser dar uma olhadinha, tu pode olhar aqui os solos por Brasil. Eu dei uma classificada aqui para vocês. Qualquer dúvida, tu pode me chamar. E dei uma classificada aqui nos solos a nível mundial também. E aí a gente termina a nossa aula de solos, beleza? A questão é, a parte mais importante, eu trabalhei com vocês, certo? Então, aquilo que mais aparece em prova, erosão do solo e tudo mais, quando eles trabalham a denominação dos solos, eles utilizam mais aquela classificação de terra roxa, Massapê e salmourão. Certo, galera? Então, eu vou olhar agora no grupo de vocês se eu postei aquelas questões. Se eu não postei aquelas questões, eu vou postar para vocês testarem elas e aí vocês podem vir falar comigo à vontade, tá? Não se acanhem. Qualquer dúvida que envolva solos ou as questões que eu vou postar para vocês ali, pode me chamar à vontade que eu ajudo vocês. Beleza, galera? Então, assim eu me despeço. Agradeço a paciência e a parceria de vocês, né? Desejo para vocês uma boa aula de física agora com o seu Giovanni. Espero ter ajudado. Beleza? Boa semana, então. Boa aula, seu Giovanni. Arrasa com eles aí. Boa semana para ti também, meu querido. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem. Bom dia, meu povo que está aí, rapaz, presente nesta segunda-feira. Vamos começar a nossa loucura. Vamos começar